E aí, fiel, uma excelente quinta-feira aí para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações e a repercussão aí na mídia dessa grande vitória do Corinthians nesse primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. Ótima vitória lá em Minas Gerais. Agora é decidir em casa neste domingo uma vaga para a decisão da Copa do Brasil. Estou trazendo um corte aí com essas últimas informações e essa repercussão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos aí com o vídeo. O jogador do Cruzeiro pedindo mão do Memphis. É o William. O William, parecia que ontem ninguém tinha notado uma possível mão do Memphis. Surgiu uma imagem depois do jogo, a qual o VAR não tinha acesso. E nós vamos exibir aqui, porque ela está viralizando nas redes sociais. Ela foi postada, inclusive, pelo técnico do Cruzeiro. Repostada. Ela é de um produtor de vídeo que estava atrás do gol. Não é uma imagem da transmissão, não é uma imagem que o VAR tinha. E daqui a pouquinho, eu sei que você, torcedor do Cruzeiro, deve estar ansioso para saber a opinião dos comentaristas. Daqui a pouquinho, a gente exibe para vocês essa imagem. Pode falar, Felipe. O Cruzeiro tem uma marca que, ao longo desse Campeonato Brasileiro, foi fundamental, né? Que era pressionar alto e 10, 15 minutos, primeiros minutos de jogo, já consegui fazer um gol. E eu não vi o Cruzeiro pressionando alto. Eu vi no início do jogo um Corinthians tendo posse de bola, um Corinthians propondo o jogo. E aquilo dali me deixou um pouco assim, caramba, cadê aquele Cruzeiro que eu esperava? E eu acho que o torcedor também esperava isso. Vou rodar os melhores momentos e te perguntar, você acha que foi o Cruzeiro que não jogou bem ou o Corinthians que impediu o Cruzeiro de produzir? Foram as duas coisas. Não tem como tirar o mérito do Corinthians. Sem dúvida, o Cruzeiro não produziu porque o Corinthians foi muito eficiente. Mas em termos de você poder marcar alto e fazer uma pressão, isso vai muito do próprio Cruzeiro. Eu não entendi por quê. E aí o Corinthians começa a ter posse de bola, início de jogo, tá gostando, os caras não estão fazendo pressão, vai se sentindo seguro, confiança, e tiveram a oportunidade de fazer gol. E começaram a jogar, eu falei, caramba, o Corinthians daqui a pouco... A sensação que eu tinha, o Corinthians vai fazer um gol a qualquer momento. E não só eu, os torcedores que lá estavam começaram a pensar a mesma coisa, porque nós dava para se escutar. Eu joguei jogo de Copa do Brasil eliminatório aí contra o Cruzeiro, e não dava para escutar o meu companheiro dentro de campo. Tamanha gritaria do torcedor do Cruzeiro que quando vai no estádio eles são assim, mas eu acho que eles ficaram também meio que, o que está acontecendo no nosso time? Influenciou um pouco também, porque o torcedor do Cruzeiro ele é aquele torcedor de ficar 90 minutos lutando, apoiando o time, né? E dado momento não foi assim. Eu também escutava, a gente escutava na transmissão a torcida do Corinthians gritando, né? A torcida do Corinthians ali cantando, apoiando o time, porque eu acho que isso veio do campo para as arquibancadas. Se esperava muito mais de um Cruzeiro. Agora, aí quando o Cruzeiro começou a querer fazer isso, já não deu tempo, aí entra o Corinthians. O Corinthians soube marcar, soube neutralizar o que o Cruzeiro tem de melhor. E nós estávamos conversando aqui em off, né? Faltou também um pouquinho de leitura de jogo, de alguns atletas do Cruzeiro, de entender que o Gustavo Henrique tem quase 2 metros de altura e quando você tem que jogar uma bola na área, você tem que tirar dessa torre. Né? Porque senão você facilita o trabalho. O cara já é alto, já é bom pra caramba na bola aérea. Então você ainda vai cruzar a bola, né, na cabeça dessa torre, realmente fica bem complicado. Ele ontem ganhou o motorrádio, só ganhou o motorrádio pela sequência de cabeçadas. Explica o que é motorrádio para nós. A moto eu vou vender, o rádio eu vou vender. Não, porque era uma premiação que concedia-se antigamente ao melhor jogador em campo. Você achou que o Gustavo foi o melhor Não, em campo? o motorrádio aqui eu estou fazendo uma... Eu achei que o Memphis ontem... Não, é fina ironia pelo seguinte, o Cruzeiro, que é uma equipe de vastos recursos ofensivos, limitou o seu principal recurso ofensivo à bola cruzada sobre a área, nem sequer a bola rasteira cruzada para a área, e isso facilitou muito a vida do Gustavo Henrique. Essa observação que o Felipe faz sobre o torcedor, comportamento da torcida, o comportamento da torcida, ele mede muito o que está acontecendo, ele reflete muito o que está acontecendo em campo. Então, antes do jogo começar, havia naturalmente uma euforia que era envolvida pela capa da confiança do torcedor cruzeirense. Pô, estamos em casa, o time é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, poupou no domingo. Então, e em casa sempre foi uma equipe muito eficiente. Na medida em que começa o jogo, o roteiro vai mudando. Você está em casa vendo o jogo, deve ter tido a sensação, Léo, Felipe, a maioria das pessoas, peraí, não é aquilo que a gente esperava. A primeira defesa que o Cássio faz de uma cabeçada logo bem no primeiro pau. Tempo, é do Yuri. 5 minutos de jogo. Cássio. Aquilo ali é um goleiro do nível dele. do Cássio que defende. Acabou de passar ali a imagem do Vitinho.
Também. Exato. Deu uma bela de uma caneta no Fabrício Bruno, chutou cruzado de esquerda, exato. E você vai vendo, por exemplo, quando você vai observando, o Cruzeiro é uma equipe que ao longo de toda a temporada, especialmente no Campeonato Brasileiro, dificilmente errava passe. E o Cruzeiro começa a errar passe. As jogadas não têm princípio, meio e fim. A jogada começa, erra um passe, volta a bola para o Corinthians. E aí o Corinthians está bem organizado. O Carrijo pelo lado direito, muito bem. O Matheus Bidu, o Bidon, são jogadores... E aí você via, enquanto um está organizado, o outro não está conseguindo se encontrar no jogo. Eu acho que a grande sacada do Dorival foi exatamente ele congestionar um pouco o meio-campo, não precisar que o Messi voltasse tanto para poder... Não é aquele combate ali que vai só fechando espaço. Mas esse fechamento de espaço, ele te dá um desgaste. É o tri, né? Martínez... Você tocou num ponto que eu acho que é o ponto crucial, assim, o fechamento de espaço. O Cruzeiro precisa de espaço para jogar. Exato. Né? Ele não tinha o Garro para começar jogando. O Garro está com uma limitação física. E ao não ter o Garro, ele optou por fechar os espaços do Cruzeiro. Fechou as laterais. Exato. Fechou as laterais. Na direita, o Carrilho e o Mateuzinho fizeram um grande jogo. Grande jogo dos dois. Ontem eles jogaram de lateral mesmo. E quem jogou com liberdade foram Memphis e Yuri. Os outros marcando pra caramba. E assim, a gente, óbvio, vê a campanha medíocre do Corinthians no Campeonato Brasileiro e pode tratar o jogo de ontem como surpreendente. Medíocre na comparação com a do Cruzeiro. Mas quando você olha para esse painel e vê que o Corinthians, na Copa do Brasil, é um time que ganhou todos os jogos que disputou. Sem sofrer gols. Não sofreu nenhum gol até o momento na competição e teve um tipo de mobilização muito diferente daquilo que a gente viu ao longo do Campeonato Brasileiro. O Corinthians de ontem foi o Corinthians ligado na tomada, não o Corinthians do Brasileiro, né? O Corinthians de ontem é o Corinthians que conseguiu eliminar o Palmeiras, que passou bem pelo Furacão. Esse Corinthians, quando se mobiliza, ele tem grandes jogos. É que na média do ano, a gente viu esse time poucas vezes. Mas tem uma coisa também, André. Não se engane que a atuação do Cruzeiro no domingo será completamente diferente dessa que a gente viu ontem. Né? O que o Cruzeiro podia errar, ele errou ontem. E saiu barato, né? Pelas oportunidades que o Corinthians teve. Porque o Cruzeiro sabe jogar como um time reativo, que se defende com a velocidade, principalmente dos homens de frente, né? Além do artilheiro do campeonato, do Caio, que também é um jogador que dá muitas alternativas ao zona de meio. Fez o resultado, jogou muito bem, jogou. Mas não pense que o adversário vai repetir uma atuação tão abaixo daquelas que teve durante o Campeonato Brasileiro. Agora, você vê essas imagens, vê o que é o Corinthians na Copa do Brasil e fica se perguntando como é que esse time, de campanha até aqui brilhante, retocável, impecável na Copa do Brasil, conseguiu ser o pior paulista no Campeonato Brasileiro. Às vezes a competição, né, eliminatória, ela te cria motivações e desejos, né, que às vezes no campeonato... Talvez isso também seja revelador de que o time não tem um perfil de regularidade. Jogos eliminatórios, você se mobiliza para aqueles dois jogos. Eu acho que o time largou o brasileiro mesmo, quando o Corinthians percebeu que não tinha grande pretensão no campeonato, além de ficar na Série A, e aí burocraticamente cumpriu com a sua obrigação de ficar na Série A, ficou de um jeito medíocre, né? Você pegar o Corinthians do Campeonato Brasileiro, desde que ele se classificou para a semi da Copa do Brasil, ele enfrentou os 4 rebaixados. Ele somou 1 ponto contra os 4 rebaixados. Perdeu do Sport, perdeu do Fortaleza, perdeu do Ceará em casa, empatou com o Juventude. Então foi um time que se mobilizou em poucos momentos, mas quando se mobilizou, ele fez grandes jogos. Se a gente lembrar os grandes jogos do ano do Corinthians, Campeonato Paulista, por exemplo, derrotar o Palmeiras do Abel, saindo em vantagem na casa do adversário, né, vencer lá 1-0 e depois confirmar em casa. Depois o Corinthians na Copa do Brasil ganhar os 2 jogos com autoridade do Palmeiras. Foi 1-0 no primeiro jogo e 2-0 no Allianz, no jogo da volta, com muita autoridade, né? Depois o Corinthians, ainda em Campeonato Brasileiro, teve o confronto direto com o São Paulo, ali brigando pelo troféu 8º lugar, né? Quem é que ficaria na 8ª posição? E ele conseguiu um 3-1 num jogo equilibrado, mas ele foi muito mobilizado esse dia, né? Muito faca nos dentes esse dia, inclusive o Memphis, que saiu do banco. Então esse é um Corinthians que quando se mobilizou para grandes jogos, ele deu resposta. É que eu acho que isso é pouco para o ano, mas lembro até do ano passado, quando a
A água apertou, bateu no nariz, time sofrendo rebaixamento. Ele engatou a maior sequência de vitórias que o time já teve na história do brasileiro. Então esse time tem qualidade, ele tem qualidade. É que é o time do liga e do desliga, e ontem foi o dia do liga. Talvez essa capacidade de mobilização é que vai provocar lá uma discussão. Eu me lembro que, por exemplo, o Corinthians fez um primeiro tempo contra o Flamengo, o incontestável líder do campeão. O primeiro tempo do Corinthians contra o Flamengo, lá no campo do Corinthians, foi muito bom. Era uma equipe, e aí no segundo tempo desidrata. Começou o jogo contra o Botafogo, começa também um primeiro tempo absoluto, aí no segundo tempo oscila, depois se recupera. Agora, o torneio eliminatório, e aqui tem 2 ex-jogadores que podem falar muito melhor do que eu, o torneio eliminatório ele te gera um outro tipo de mobilização, né? Você fala assim, são 180 minutos. Será que a gente é capaz de, nesses 180, fazer o que a gente não consegue em 5 rodadas? Ainda mais, Paulinho, quando você chega na situação que a única possibilidade de você acabar o ano morrendo de rir é a Copa do Brasil. Então, essa mudança é até interessante, né? Porque é a última competição da temporada mesmo. Então, o que acontece? Para o Corinthians e para, que a gente vai falar depois, e para o Vasco, é a única oportunidade que esses 2 clubes têm durante o ano para poder acabar o 2025 morrendo de rir, que é exatamente você ganhar a Copa do Brasil, entendeu? Por quê? O Cruzeiro já está na Libertadores, né? O Fluminense já está na Libertadores. Não que esses vão desmobilizar, mas para os dois, a mobilização e o Corinthians, muito maior. Eu falei que ele foi o pior paulista do brasileiro, mas se ele for campeão, ele vai terminar o ano como o único paulista a sorrir em 2025. Exatamente. Venceu o estadual, já passou pelo Palmeiras na Copa do Brasil, pode levar o título se for pra final. Pequenas conquistas e pode ter a grande Pode ser um ano, assim, histórico para o Corinthians. Como diz Paulo Nunes, o envelopinho, né, vai ser grande, porque a premiação da Copa do Brasil é absurda, né? Sim. Agora, assim, o jogo da volta, né, tá muito aberto, né? Cruzeiro ainda é melhor do que o Corinthians, mas o Corinthians, né? tem uma vantagem. Claro, uma baita vantagem. Uma baita vantagem. Joga em casa, joga pelo empate, uma baita vantagem. Agora você vê, André, por exemplo, ontem a ideia do Dorival foi genial, né? De botar, jogar, foi muito bem executada pelo jogador. E agora, como você classifica? 2 linhas de 4 e liberdade para o Memphis e Yuri? Isso, exatamente. Perfeito. Não quer dizer que se o Garro tiver 100%, você vai abrir mão de um jogador com a qualidade dele. Agora, na cabeça do Dorival, depois de ontem, qual vai ser a ideia para encontrar com esse Cruzeiro, que deve ter um rendimento melhor, dentro de casa, né? Vai colocar o time talvez com o Garro no meio, ou vai manter, né, o 4-4-2, né, que ele fez ontem com extrema eficiência? Acho que a cabeça dele vai ficar um trevo também para ter essa definição. De que forma jogar, né? Porque se ele também ficar muito mais preocupado em ter pouco tempo de posse de bola, que ontem ele teve mais posse de bola no primeiro tempo, inclusive, se expor seguidamente ao time do Cruzeiro não é uma recomendável, né? Então, pode abrir mão de jogar. Assim, ó, depois que o Corinthians fez 1-0, teve pouco jogo, né? O Corinthians amarrou a partida, o Cruzeiro não conseguiu criar. Isso é uma estratégia, né? Também acho. Irritou até quem estava vendo. Até quem estava vendo. O jogo não fluía. Vocês acham que o Corinthians vai se abrir em Itaquera? Felipe, você acha que o Corinthians vai em Itaquera, tô jogando em casa, eu vou para cima, ou ele vai seguir a estratégia de amarrar o jogo com a vantagem que ele já tem? O Corinthians, ele vai, assim, primeiro de tudo, jogando dentro de casa, a favor da torcida, todo mundo sabe como é jogar lá, é um caldeirão, é sempre muito complicado. O que eu teria que pensar, se fosse o treinador, se fosse o Dorival, é como o Cruzeiro vai vir. E, mediante a isso, eu armar a minha equipe. O Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, vai fazer o que não fez jogando ontem no Mineirão. Porque o Cruzeiro vai ter que fazer o resultado, ele vai ter que vencer o jogo, não tem outro, ele vai ter que vencer o jogo. Então o Cruzeiro ele vai pressionar alto. O que ele não fez no Mineirão, ele vai ter que fazer lá. Agora, ele vai ter que arrumar as alternativas para sair sob pressão. Se ele vai querer a primeira bola, se ele vai querer botar longa, se ele não vai querer gerar risco para a sua equipe, né? Porque, obviamente, que para você sair jogando em meia pressão, você tem que ter muito treino. E é um risco. Foi o que aconteceu ontem no jogo do Flamengo. O time rival teve mais posse de bola, foi sair jogando, o cara foi sair jogando no pé do Arrascaeta. Quem não viu o vídeo do Arrascaeta? Não é possível, né? Aí saiu jogando no pé logo do Arrascaeta, que, poxa, dominou a bola, driblou o goleiro e fez o gol. Então, assim, são riscos que acontecem. Eu acho que o Corinthians vai jogar de forma conservadora, jogando dentro de casa. Porque tem um resultado, é 1-0, sabe? Da maneira que o Corinthians jogou,
assim, neutralizou os pontos fortes do Cruzeiro. Agora o Cruzeiro vai ter que se movimentar, vai ter que se mover através do seu treinador, entender que lá vai ter que pressionar alto, porque vai ter que fazer resultado. E mesmo jogando com essa ideia defensiva de evitar um dano maior no Mineirão, ele teve oportunidades. Foi um time que soube jogar quando tinha bola. Teve não é uma que jogada ficou com o Vitinho, que entrou... essa jogada aí, mas essa já no segundo tempo. Não, no primeiro teve uma que o Carrilho cruzou, que eu falo, que a gente tá falando da cavadinha. O Carrilho chegou ali, deu só uma cavadinha pro segundo pau, e o Memphis, ele chuta de esquerda, ele erra a bola, volta no pé do Carrilho. Aquilo ali já era 1-0 no início do jogo, a torcida começou, o que tá acontecendo? Sabe assim, e de bola trabalhada. O Corinthians saiu com bola trabalhada, bola no pé, bola trabalhada. Isso mostra que o Corinthians... E aí você está trazendo uma coisa... O primeiro tempo muito... eu acho que foi o melhor momento do Corinthians. Foi muito bom. Foi muito bom o primeiro tempo do Corinthians. uma coisa muito interessante, porque como o futebol ele tem portas e janelas abertas para que tudo aconteça, você pode dizer assim, poxa, o Cruzeiro massacrou, o Corinthians foi lá e numa bola fez 1-0. Isso é uma interpretação do jogo. Não é o jogo da bola vadia. Não foi esse jogo. Foi um jogo em que o Corinthians venceu com autoridade. Por isso que eu acho que o surpreendente não é a vitória, é a atuação do Corinthians. Porque não é algo tão comum da gente ver. E aí, quando você vence um jogo como esse com autoridade, e antes da partida, até pelo que fez na temporada, o Cruzeiro era olhado com aquela equipe, não, Cruzeiro, Mineirão, olha o que o Cruzeiro fez. Evidentemente, penso eu, a capacidade de cada um dos jogadores do Cruzeiro de mudar o que aconteceu de quarta para domingo é muito grande. É um desafio. Paulinho, lembrando o seguinte, que no último jogo entre as equipes do Campeonato Brasileiro, o Corinthians perdeu de 3-0 lá dentro, né? Que foi um amasso total. Só que naquele jogo jogava com 3 zagueiros e estava, né, com o meio-campo completamente despovoado. Eu acho que daí é que partiu a ideia, de repente, do Dorival dizer, vou congestionar o meio. Então vamos lembrar o que o Dorival disse depois daqueles 3-0, que deveriam ter sido 4, porque anularam um gol legítimo do Cruzeiro no Mineirão. O Dorival, naquele dia, fez uma promessa. Sei que o Dorival não cumpriu algumas promessas que ele fez. Prometeu que ia chegar na final da Copa com a seleção. Mas essa, ele foi interrompido. Mas nessa, ele fez uma promessa depois dos 3-0. Vamos lembrar aqui, Dorival lá no Mineirão, no Campeonato Brasileiro, e Dorival ontem, depois da vitória na Copa do Brasil. Tenho certeza que o torcedor confia na sua equipe. E o cenário será outro, com certeza. Vamos aguardar. Aí você me cobra depois das 2 partidas. Na última partida aqui você falou, me cobrem nos próximos jogos contra o Cruzeiro aqui, né? Que a situação vai ser totalmente diferente. Aquele jogo trouxe ensinamentos para você? Olha, todo jogo traz ensinamentos, ganhando ou perdendo. É que às vezes passa desapercebido por vocês. Mas para nós, não importa uma derrota de 3 ou uma vitória de 3-0, ele traz muitos detalhes que nós buscamos correções. Nós não ficamos parados em cima de uma vitória, não ficamos também lamentando uma derrota em momento nenhum. O importante é que nós estamos conscientes do que queremos, das dificuldades que passamos, do trabalho que está sendo desenvolvido, de tudo que está sendo entregue, e a nossa preocupação é respondermos ao nosso torcedor. Sobre o torcedor, queria falar uma coisa que eu acho digna de registro. Quem viu o jogo percebeu o quanto a torcida do Corinthians cantou o tempo todo. Ela pode ser maioria, minoria, ela tem essa capacidade mesmo de chamar a atenção, de empurrar o time. Mas tem um detalhe que eu acho que não é detalhe. A torcida do Corinthians, diante da campanha medíocre no Brasileiro, cancelou o que seria uma festa de apoio na partida de São Paulo para BH. Não fez. E recebeu o time em BH com faixas de protesto. Tudo pacífico, tudo daquilo que o torcedor tem todo jeito de fazer mesmo, mostrar o seu descontentamento com o que vinha acontecendo no Campeonato Brasileiro. Mas no jogo, quando a bola rolou, não parou de cantar. E eu acho que todos esses recados foram importantes. Entendeu que o time não merecia aquele abraço, porque era feio o que estava acontecendo no Brasileiro. Mostrou isso na chegada em BH, mas quando foi o jogo, quem assistiu a transmissão da Globo, da GTV ou do Sport TV, percebeu o quanto ela cantou o tempo todo. E eu achei isso muito legal do que ela fez.
E vou trazer aqui agora uma matéria do GE fazendo uma análise dessa vitória do Corinthians em cima do Cruzeiro nesse primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil, abre aspas, há tempos que não se via um Corinthians tão combativo em campo. Depois de empilhar seguidas más atuações na reta final do Brasileirão, a equipe do técnico Dorival Júnior finalmente virou a chave e teve uma postura digna de elogios. Não faltaram vontade e entrega do primeiro ao último minuto e, surpreendentemente, o até então combalido Corinthians bateu o favorito Cruzeiro por 1-0 em pleno Mineirão nesta quarta-feira e saiu em vantagem nas semifinais da Copa do Brasil. Se nas últimas semanas o tom da crítica tratava de uma suposta falta de vontade da equipe, o mesmo não pode ser dito dessa vez. Diante de uma das melhores equipes do país nesta temporada, o Corinthians teve méritos de encarar a semifinal com sua devida importância. Em campo, o time encaixou a marcação em um sistema de compensações bem desenhado pela comissão técnica e teve força física para duelar em todos os setores do gramado. A postura surpreendeu não só o Cruzeiro, que precisou de alguns minutos para se adaptar ao ritmo imposto pela equipe de Dorival, mas também aos próprios corintianos. Afinal, é preciso lembrar que nos últimos dias que antecederam a partida no Mineirão, os torcedores do Timão cancelaram a manifestação de apoio ao time na saída de São Paulo em uma espécie de protesto silencioso. No desembarque da delegação ao hotel em Belo Horizonte, mais demonstrações públicas de insatisfação com faixas cobrando entrega em campo e avisos direcionados aos jogadores. A mensagem foi estendida e o Corinthians voltou a demonstrar combatividade. Agora resta repetir a dose no domingo às 18 horas na Neoquímica Arena, na partida que definirá o finalista da Copa do Brasil. Um empate basta ao time de Dorival Júnior. A vantagem construída é relevante, mas o confronto segue aberto. O Cruzeiro foi a terceira melhor equipe da Série A, tem um artilheiro do Brasileirão em seu elenco e já demonstrou, por mais de uma vez esse ano, que pode surpreender. O Corinthians precisa manter os seus olhos abertos. Enfim, um excelente resultado aí do Corinthians, que agora tem que realmente, como o Memphis disse na entrevista em português, a equipe tem que descansar, relaxar, se recuperar bem, até porque o confronto deste domingo vai ser muito difícil. Com certeza o Cruzeiro vai aplicar a sua intensidade, vai vir para cima e o Corinthians tem que estar bem ali defensivamente para beliscar, fazer um gol e aí jogar com mais tranquilidade essa partida, até porque a Fiel vai estar lá, a arena vai estar lotada. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, Fiel!